Boa noite, pessoal. Sejam super bem-vindos ao Longe Talks. Hoje a gente tem um convidado para lá de especial, Martin Henkel. Ele vai falar bastante sobre a questão da publicidade em relação ao processo de envelhecimento. Mas antes, eu vou fazer minha audiodescrição, vou passar para ele. O Martin também vai fazer a dele. Bom, eu tô com um vestido rosa com tons pretos, brancos, meio avermelhados. Meu fundo é um fundo geométrico. Hoje eu estou lisa, eu não tenho utilização de maquiagem nenhuma. Estou usando um óculos com armação preta. Meu cabelo ele é escuro, ele vai na altura do ombro. E minha pele tem tons mais claros, né? Então, vou passar agora para Eli. Boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite a todos, boa noite, Martin, por estar aqui para a gente estar falando tanto, né, sobre essa economia prateada, sobre todas as coisas que permeiam isso, né? Eu tenho lá meus 62 anos, quem está me vendo, eu tenho os cabelinhos bem brancos, né? Na altura do ombro também, pele branca, amo óculos, então hoje eu estou com óculos colorido vermelho, né? Estou com brincos, né, quadrados e o meu fundo estou com uma camiseta preta e o meu fundo é o fundo do meu escritório, onde tem lá algumas mensagens que eu gosto, algumas coisas, e o fundo é o fundo branco, tá? Era isso. Agora, Martin, é com você. Liane e Jéssica, obrigado pelo convite, dessa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E dou meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque as pessoas não estão ouvindo em todos os... Ou boa madrugada, que até isso, né? A gente sabe que já as madrugadas estão ganhando atenção também. Eu tenho 55 anos, cabelo grisalho, curto, minhas sobrancelhas já estão grisalhas também, pensando em ficar grisalhas, minha barba rala grisalha, estou usando uma camisa branca e ao meu fundo tem uma parede, não é branca, mas é begezinha liso, sem nenhuma colocação. Estou usando fones que chamaram a atenção há pouco da Jéssica, meio amarelos. E agora eu vou pedir para o Martin se apresentar, o Martin pelo Martin, na sua essência, viu, Martin? Bom, algumas pessoas devem ter notado o meu sotaque, né? Eu sou gaúcho, descendente de alemães, nasci em Hamburgo, mas apesar de ser gaúcho, eu não tomo chimarrão e eu adoro acarajé. Adoro comida do norte, comida nordestina, assim, eu me sinto bem feliz assim, por ter esse paladar aberto e mais curioso em relação às outras culturas, né? Resido em São Paulo, tenho 2 filhos, um de 12 e um de 9 anos, casei com uma brasiliense, filha de uma pernambucana, ou seja, conseguimos fazer uma multifamília, né, com várias culturas, e eu acho isso muito interessante para os meus filhos, né, que eles sejam também abertos. Sou curioso, nas empresas que eu trabalhei sempre atuei na área de marketing, mas sempre fui meio produto. Então, acabava inventando produtos, né? Sou oriundo do mercado financeiro, trabalhei por 17 anos lá, onde a gente criou um produto fizemos um spin-off a partir de um produto de gestão de frotas, que depois também criou o embrião de uma empresa que vocês devem conhecer, que é a GetNet, no Brasil. Tudo isso nasceu naquele ambiente rico, né, de oportunidade. Então, sim, eu sou inquieto, curioso, encontrei uma curiosidade em relação às questões naturais do envelhecimento, que eu também percebi nessa minha passagem pelo mercado financeiro, a dificuldade que nós tínhamos em falar com o público maduro, foi que me deu o estalo para ficar mais curioso. Isso me aproximou de médicos, de geriatras, e me aproximou do Instituto Moribucho, onde a gente tem um projeto incrível, ou seja, as coisas vão acontecendo pela curiosidade, pela necessidade de encontrar respostas. Eu acho que isso responde um pouquinho Martin pelo Martin, né?
Perfeito, Martin. E você falou um pouquinho, né, do quanto que você apresentou esse lado curioso em relação à longevidade. E o que te fez ficar, né? O que te fez realmente abraçar essa causa e olhar para isso de uma maneira mais ampla? Eu realmente, quando ainda estava no mercado financeiro, trabalhando nesse grupo do Rio Grande do Sul, da Agência Nacional, eu já estava bastante atento à oportunidade que o mercado estava apresentando por não ter as respostas, não ter a capacidade, não ter as entregas necessárias para se comunicar adequadamente com esse público. Então, ali eu vi um mar de oportunidades. Pensei, poxa vida, não tem ninguém fazendo, vamos começar a fazer. Eu estou falando de 2012, 2013. Claro que não dizer que não tem ninguém fazendo é uma injustiça, porque a gente sabe que os gerontólogos estão aí já pensando e atuando de forma bem ativa. Mas no mercado da comunicação, do marketing, não encontrei. Né? Então foi uma oportunidade que eu vi. E o que me fez ficar foram os negócios que foram acontecendo e prosperando, conseguindo inicialmente criar espaço. Eu tive que ser um evangelizador, assim como todo mundo que entrou nesse mercado depois. Não sei se vocês já conversaram com a Laila, mas a Laila passou por isso também. Nós tínhamos que fazer evangelizar o mercado, né? Explicar do que se tratava disso e mais, como dar atenção para esse público ia fazer diferença em venda, em participação de mercado, uma linguagem bem de negócio. Então, dessa forma que eu consegui me manter minha família e chegar aqui onde eu estou. E pegando agora um pouquinho, Martin, o gancho, né, de você falar aqui da questão da melhoridade, de termos que vieram sendo utilizados para trazer aí, nomear o pessoal com 60 anos ou mais, você utiliza um termo há muito tempo, né? E por quê? Fala um pouquinho desse termo, qual é, e por que você faz a utilização desse termo já há um bom tempo? E esse é um cuidado que eu tenho, a gente tem que ter, tá? Quando a gente está tratando com clientes, a gente, empresa, a gente precisa se nichar, precisa tentar encontrar assim, o grupo mais delineado possível. Quando a gente fala com o consumidor, a gente tem que vender esse é um produto para você 60 mais. Esqueçam. Não é assim que funciona. Isso vocês vão perder cliente quem fizer. A gente, quando vai falar com o consumidor final, a gente tem que vender atributo. Entender o atributo que a gente precisa descobrir o que é importante para esse consumidor. Mas a gente usa como chamada e como gancho os novos 60 mais, simplesmente porque os 60 mais de hoje em dia são bem diferentes dos 60 mais de 20 anos atrás. Né? Que quando, nos anos 90, final dos anos 80, quando o marketing começou a crescer mais, né? Tanto que o Philip Kotler, que é o pai do marketing, fez a vida do marketing, né? A administração de marketing, na literatura dele, fala pouco sobre esse consumidor, porque não era muito percebido. E eles são os novos 60 mais, porque os 60 mais de hoje, eles foram responsáveis pela maior disrupção cultural da história até hoje. Então, eles são os novos 60 mais, porque eles causaram toda essa disrupção, né? No final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, assim, os baby boomers, né? Os nascidos, que se fala assim que essa turma nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas não é só isso. Não é só porque nasceram depois da Segunda Guerra, foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eles eram adolescentes, tinham lá seus 15 anos de idade, o rock and roll começou a se espalhar pelo mundo através do cinema. E o cinema era a internet da época. Era pelo cinema que chegavam as novidades, os novos comportamentos, os novos estilos musicais. Elvis Presley, que é um dos pais do rock and roll, fazia 3 filmes por ano durante 10 anos. Então isso impactou comportamentos, atitudes, impactou na jovem guarda, impactou no estilo musical que se ouvia no Brasil, que tocava no rádio, impactou nos comportamentos. As pessoas ficaram mais descoladas, vamos chamar assim, é o termo atual, né, para os novos comportamentos, né, que deixavam muitos pais de cabelo branco na época, mais branco ainda,
as mulheres entraram no mercado de trabalho, a pílula anticoncepcional, uma série, Woodstock, falei da Jovem Guarda, Tropicália, tudo, biquíni, tudo isso aconteceu naquele momento, naquela época, naqueles poucos anos onde essa turma, os novos 60 a mais, eram adolescentes. Isso foi marcante, isso foi decisivo para o comportamento que eles têm hoje e que também impactaram nas nossas vidas, né? A gente tem o nosso estilo de vida mais liberal, não é o termo, mas mais leve, mais aberto, por conta do que eles fizeram lá atrás. Então, eles foram disruptores, os grandes disruptores, por isso que a gente chama ele dos novos 60 mais. E aí, agora eu volto para o marketing. A gente pega uma pessoa que viu o nascimento do rock and roll, que usou biquíni pela primeira vez na praia, causando escândalos, né, na família e na sociedade, e trata que nem uma pessoa frágil, vozinha, tiazinha. Isso ofende, né, a história deles e afasta o cliente. Então, por isso que é muito importante a gente entender qual foi a contribuição que eles tiveram, a meritocracia. O que eles fizeram, né, e o que foi importante, porque dessa forma a gente também cria respeito. Quando eu falo sobre isso nos clientes que eu vou fazer alguma consultoria ou palestra, muitos ficam surpresos, né? Tem algumas agências de propaganda que trabalham com a gente em parceria, nos chamam para preparar ou para desenvolver a campanha para prospecção de produtos destinados a esse público, né? Principalmente para concorrência. E eles ficam surpresos porque eles não tinham essas referências, eles não sabem que a avó deles fez isso tudo. E eles começam a se relacionar diferente com esse público, com esse cliente, e a gente começa a ter a comunicação mais adequada, as pessoas criando vínculos com as marcas, e é tudo que se quer para ter um direito a ganhar uma fatia desse 1,3 trilhão de reais. Basicamente isso. E assim, tocando ainda nesse sentido, o que as empresas elas podem fazer, pegando esse gancho do que você falou em relação a esses novos 60 mais, o que elas podem fazer para ter uma boa relação com esses clientes 60 mais, sem erro, ou minimizando a possibilidade de erros? A primeira coisa é entender o que eles fizeram, né? Não tratar eles como deletar o imaginário. O imaginário das pessoas é de que são pessoas frágeis, né? De vez em quando aparece alguém pulando de paraquedas, os super idosos, né? Que também não correspondem à média. A média não é o super idoso. A média também não é a idosa deprimida, sentada num banco de praça ou em casa na varanda. A média é a média. São esses novos 60 mais. Então, entender de quem a gente está falando e o que essas pessoas representam no seu negócio. Ir para o ponto de venda, ver quem compra, ver como compra. Eu, quando comecei a Senior Lab, ainda tenho esse hábito. As pessoas tinham, normalmente, quando vão no supermercado e tem um idoso com um carrinho de compras, as pessoas pensam, nossa, eu vou para o caixa do lado, né, porque vai ser demorado aqui. Não é isso que acontece, mas eu faço questão de ficar atrás para fazer minha pesquisa, fazer minha observação de como se comportam, né? Então, conhecer o idoso, conhecer o consumidor, conhecer o 60 mais, o que ele representa e como o meu mix de produtos pode atendê-lo, né? Se pensa assim, por exemplo, no Dia das Crianças. Dia das Crianças não preciso me comunicar com o consumidor 60 mais. Só que no Dia das Crianças, quem tem o maior ticket médio de gasto de compras são os avós, não são os pais. São os avós, porque os avós têm 2, 3, 10, 5 netos. Os pais têm 1 filho, 2. Então, quando a gente começa a se dar conta disso, fica tudo muito mais claro e a gente começa a entender e perceber os erros que cometeu no passado, né? Você trouxe agora uma coisa que vira um mantra para mim, né? A Jéssica sabe muito bem disso,
a capacidade que a gente tem quando a gente olha para o outro, de ter essa via dupla, porque a importância de você ter o quê? Os pontos fortes de cada geração. Então, quando você tem ali no balcão, né, da tua companhia aérea, uma pessoa que tem mais idade, no sentido de resiliência, dessa coisa que você colocou da vida, e de repente você tem ali uma geração mais nova, e que em 5 minutos, não que eu não possa fazer, é óbvio, mas que pela habilidade dela de ter nascido como um nativo digital, em 5 minutos ela vai lá e processa alguma coisa muito mais rápida. Essa junção é muito importante, porque é através dessa junção é que eu quebro esses paradigmas todos, esses mitos todos, de que você não pode somar. E é isso que eu sempre falo aqui, né? A Jéssica sabe, acho que eu vou ficar a vida inteira falando, que nós somos únicos, diversos e complementares. E se a gente entender essa complementaridade, a gente entende o quanto é legal isso, para, como você falou, para o profissional que tem mais idade, para aquele profissional mais novo. Eu faço essa via dupla, e isso é muito importante. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, a gente pode chamar de um marketing, aging marketing, e o que tem isso a ver com aging in place? Tem a ver? O que isso significa? Marketing é uma expressão, um conceito que a gente criou aqui na Senior Lab em 2016, e ele é totalmente inspirado no Aging in Place. Aging in Place é aquela percepção, aquela clareza de que as pessoas querem envelhecer no lugar, envelhecer nas suas casas, e aí se transforma, se prepara as casas para acolher, para dar segurança, para dar conforto para quem quer ficar o maior tempo possível ou para sempre na sua casa. O Aging Market, ele leva essa visão e esse conhecimento para a indústria, produtos e serviços, né, que precisam fazer alimentos chegar, serviços chegarem, informação chegar adequadamente, né, para que o Aging in Place aconteça, que a pessoa consiga envelhecer com tranquilidade, com segurança, conforto e com tudo o que a gente pode servir. Então, esse olhar de levar para dentro das empresas os gestores de produtos, os gestores de marketing, os gestores de negócio, de levar o entendimento do que deve ser feito, de como a gente tem que observar as demandas desse consumidor e mais, entender as questões naturais do envelhecimento e como elas impactam no marketing, nas ferramentas de marketing. Muito obrigada, Martin. Só tenho que agradecer, já convidando aqui para a gente fazer um próximo, né? E vai ser muito, muito importante. Obrigada, viu? Completar só o que tu falaste rapidamente, dizendo que as transformações estão acontecendo e vão ser mais rápidas do que muitas pessoas imaginam. Esse é um tema que eu já fui 2 vezes na Rio Innovation Week falar sobre isso. Vou fazer uma palestra agora em março na South Summit em Porto Alegre, um evento internacional sobre tecnologia, sobre startups, e são demandas deles, eles querem saber, tá bom, o que a gente tem que fazer para fazer certo? Ou seja, são jovens querendo entender, atender e se relacionar melhor com esse consumidor, né? E agradecer de novo, Martin, por você ter trazido tantos detalhes que são extremamente importantes para quem está trabalhando na área. Acho que faz a diferença, com certeza.